Começar? Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos assistem em casa. Quero começar essa reunião com um salmo. Salmo 33. Salmos capítulo 33, versículo 11 e 12, e diz assim: os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para pertencer. Amém? Cremos que essa é uma reunião daqueles cujo são do Senhor, é a nação do Senhor, e que nós possamos adorar o nosso Deus nessa manhã com salmos de louvor. Amém? Vamos começar com uma oração, logo após as canções. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelas pessoas que nos visitam, Senhor Deus, por aqueles que nos assistem em casa, através do vídeo, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada um em suas necessidades. O Senhor possa estar dando também saúde àqueles que estão com a saúde debilitada, curando os enfermos, Senhor Deus. Em especial o pastor Jorge, que tem sofrido, Senhor Deus, com dores musculares, Senhor Deus, na cabeça. Também não tem dormido muito bem. Nós queremos pedir sobre a vida do nosso pastor nesta manhã, que o Senhor possa estar abençoando ele neste dia, Pai. E que ele possa ser curado, Senhor Deus, se for da tua vontade, Pai. Nós queremos no milagre, Senhor Deus, sobre a vida do teu filho. Pai, nós queremos te pedir também, neste momento, fale aos nossos corações, ministra-nos, Senhor Deus, com a tua palavra, com as tuas canções, e que nós possamos aqui, Senhor Deus, ser usados como instrumentos da tua palavra, Senhor Deus, para a pregação do teu evangelho. Esse é o desejo do nosso coração. Seja exaltado, Senhor Deus, em todas as nossas ações. E nós te agradecemos, Pai. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Aqueles que puderem ficar de pé para louvar o Senhor. Se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor
volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Amém. Qual que é a próxima? Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Começo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Amém. Próxima música, Glória para sempre. Vamos aproveitar e trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, amém? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo
Pai, nós te agradecemos pelas ofertas que foram levantadas, ó Pai, que elas possam ser usadas, Senhor Deus, no Teu reino, para que o Teu reino avance, Senhor Deus, e é para a honra e a glória do Seu nome, Senhor Deus, que nós entregamos nossos dízimos e ofertas ao Senhor, ó Pai, que nós possamos nos alegrar todas as vezes que nós fazermos isso, Senhor Deus. É uma parte, Senhor Deus, daquilo que o Senhor nos dá, que estamos devolvendo, Senhor Deus, para Ti. Que seja, Senhor Deus, de coração, que o Senhor possa receber as nossas ofertas, Senhor Deus, que são dadas a Ti. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Ele é exaltado? Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. A Ele a glória. Porque dele, por ele
Satoshi poderia fazer uma oração para encerrar, Senhor, por favor? nós queremos te glorificar, Pai, te adorar. Queremos, ó Pai, estar na eternidade com o Senhor, Pai. Só o Senhor é digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória, Pai querido. A Ti somente, Pai, nós louvamos, a Ti somente nós adoramos, Pai. Porque o Senhor, ó Pai, não nos abandona nunca. O Senhor, ó Pai, que nos sustenta. É o Senhor que nos dá o fôlego de vida, Senhor. É o Senhor, ó Pai, que nos dá o sustento. É o Senhor que nos dá alegria, nos dá paz, ó Pai. É o Senhor, ó Pai, que nos dá força. E o Senhor, Pai, tem o controle de todas as coisas. Mesmo quando nós não vemos, ó Pai. Mesmo nós, quando pensamos que estamos sós. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui conosco, Pai. Amém, Deus. Obrigado, Pai querido, por cada um que está aqui. Obrigado por cada irmão que veio, Senhor, juntar-se a esta festa, Senhor querido. Amém, Deus. Abençoa aqueles que não puderam vir também, Senhor. Abençoa aqueles que estão em casa, Senhor, assistindo. Que possam participar dessa alegria, Pai, que possam participar da Tua mesa também, Senhor querido. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, Pai. Traz a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria, Pai. Traz, Senhor, a comunhão dos santos. E que o Senhor possa falar aos nossos corações agora, Pai. Amém, Senhor. Prepara, Senhor, a nossa terra para que seja uma terra boa, Pai. Tira todos os espinhos, todas as pedras. Que o Senhor possa preparar a terra para que a Tua palavra possa crescer, germinar, multiplicar, Pai. Amém, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo agora, Pai querido. Amém. Amém. Sérgio, por favor. Bom dia a todos, que a graça do nosso Deus esteja com cada um de nós. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos colocar novamente diante do Senhor em oração, pedindo a direção dEle nesta manhã. A Ti, Senhor, que está sentado no Teu trono de glória. A Ti, Senhor, que resplandece em santidade, nós Te exaltamos e nós Te adoramos, ó Deus. Vem agora, Senhor, e aquieta o nosso coração. Ilumina, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento. Melhor, Senhor, concede-nos entendimento espiritual para podermos compreender a Tua palavra. Senhor Deus, que a Tua palavra seja o nosso pão, a nossa água que nós tanto necessitamos. Ajuda-nos a viver a vida cristã com integridade, ó Deus, para que o nosso viver, o nosso estilo de vida, Senhor, seja um tributo à Tua honra e à Tua glória. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias ou acessarem as suas Bíblias em Lucas capítulo 8. Vamos ler dos versos 26 até o 39. E vamos pensar juntos sobre a autoridade de Jesus. Lucas 8, versos 26 a 39. Eu vou ler na versão Almeida Renovada e Atualizada. Então rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem.
pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoninhado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Encontrei um texto num estudo sobre batalha espiritual, palavras de um pastor, Charles Hodge. Ele é professor, pastor e teólogo, e ele escreveu o seguinte a respeito da Bíblia: nenhum aprendizado, nenhuma superioridade de talento, nem mesmo a pretensão de inspiração podem justificar um afastamento das verdades ensinadas por homens cuja inspiração Deus deu testemunho. Todos os que ensinam devem ser trazidos para este padrão. Quer dizer, o padrão é a palavra inspirada de Deus, né? Todos os que ensinam devem ser trazidos para este padrão. E mesmo que um anjo vindo do céu ensine algo contrário às Escrituras, ele deve ser considerado como anátema, como excomungado, como maldito, como condenado. A afirmação do pastor Hodge está fundamentada no texto que nós encontramos em Gálatas capítulo 1, verso 8, que diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. E o Dr. Hodge, ele conclui dizendo o seguinte: é um motivo de constante gratidão que nós temos tal padrão, através do qual podemos provar se os Espíritos procedem de Deus ou não. Vamos meditar juntos, né, nesta manhã sobre o texto que nós acabamos de ler. É muito interessante. Né? Eu fiquei pensando assim, que esta mensagem, este texto seria ótimo para o pastor Jorge pregar para nós, né? Mas infelizmente não é o turno dele. Os discípulos estavam sofrendo na tempestade no mar da Galileia, sofreram bastante, viram o que Jesus fez. Né? Ao mesmo tempo que eles estavam assim, temerosos, né, por causa do vendaval, a tempestade, mas eles estavam também admirados por aquilo que Jesus fez, acalmou o vendaval e a fúria do mar. Tá? Os discípulos estavam tentando
talvez se recuperar daquele bruto susto que eles levaram e daquela experiência de quase se afogar. Mas eles não imaginaram, ou talvez não poderiam nem sequer imaginar o que poderia acontecer, ou que tipo de pesadelo eles iriam encontrar quando chegassem no outro lado do lago. Né? E Lucas relata o seguinte, que logo após desembarcar, eu fiquei pensando, poxa, logo após desembarcar no outro lado do lago, com certeza Jesus atracou o barco num local chamado Gadara, né? Mateus fala dos gadarenos, né? E Lucas fala dos gerasenos, né? É uma região norte que fica no extremo norte da região de Decápolis, né? 10 cidades. Né? E Lucas relata que logo após desembarcar, veio da cidade ao encontro de Jesus, ao encontro deles, um homem possuído por demônios. E diz a Bíblia de que esse endemoniado não morava em casa alguma, e não se vestia, e vivia nos sepulcros. Os cemitérios daquela época não eram como temos hoje aqui, né? Nos nossos dias, é muito diferente. E as pessoas da cidade tentaram amarrar este homem, prendendo com grilhões, significa algemas de ferro, né? E a Bíblia diz que ele arrebentava, despedaçava tudo. Então eu fico imaginando que força esse homem tinha. O Evangelho de Marcos nos relata que o demônio dava àquele homem uma força sobrenatural. Ninguém conseguia segurar este homem. E ele andava sempre noite e dia pelos sepulcros, gritando e se ferindo com pedras, né? Então, eu tento imaginar como seria o estado de uma pessoa que tenta se machucar a si mesmo, arranhando com pedras pontiagudas, né? Então deve ser uma situação muito complicada, muito difícil. E quando esse homem ouviu a Jesus, a Bíblia diz que ele se prostrou diante de Jesus e gritou, que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Na versão NVT transformadora, diz assim, por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-lhe que não me atormente. A presença de Jesus era um tormento para aquele endemoniado, ou para os demônios que viviam dentro dele. Eu já vi pessoa assim, transtornada, gritando. Não é uma cena assim, boa para se ver, é muito ruim, é deprimente, muito deprimente. Mas Jesus dirige algumas palavras para aquele homem endemoniado, possesso de demônios. Mas Jesus fala não para aquele homem, mas para os demônios que estão dentro dele. Por que nós podemos entender dessa forma? Porque o demônio sabia exatamente quem Jesus era. Jesus não havia falado abertamente que ele era o Messias, nem tampouco que ele era o Filho de Deus. E, no entanto, os demônios sabiam exatamente quem Jesus era. No verso 30, nós encontramos a pergunta de Jesus: qual é o seu nome? Obviamente, Jesus não está perguntando para o homem, o homem natural, o nome dele. E o demônio responde: Legião. O Evangelho de Marcos registra
a resposta, né, desse homem ou dos demônios de maneira mais detalhada. Legião é meu nome, porque somos muitos. Aquele homem estava possuído por um demônio que tinha a habilidade de se comunicar com os seres humanos. Tá? Eu fiquei pensando, legião, né? Como é, assim, por que desse nome, né? O exército romano era formado, sim, por centúrias, né? Centúria é uma unidade formada por 80 a 100 soldados. E legião era também uma unidade militar formada por mais de 3.000 soldados. E na época da República chegou a 5.000, pouco mais de 5.000 soldados. Então isso era legião, era muito soldado. Mas quando o demônio responde para Jesus, o seu nome era legião, significava que havia muitos demônios, a quantidade de demônios era muito grande. Uma coisa interessante, né? Nossa. Uma coisa interessante é que aquele demônio que apossou daquele homem sabia que Jesus tinha autoridade, tinha poder de julgar a vida, a existência deles, desses demônios, né? Por isso, o relato de Lucas, o demônio implorou 2 vezes para Jesus para que não o julgasse. No verso 28, peço-lhe que não me atormentes. No verso 31, pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. É interessante a resposta que o demônio deu para Jesus. Não me mande, não nos mande para o abismo. A palavra abismo, usada em Lucas, ela aparece várias vezes no livro de Apocalipse e tem um significado de poço de profundidade imensurável, muito fundo, não dá para ver o fundo. Mas também a palavra grega utilizada significa prisão e também lugar de morada dos demônios ou dos espíritos malignos. E os demônios sabiam exatamente qual era o fim deles, né? Engraçado isso, né? Por isso pedem que não os mandassem para o abismo. Pelo texto de Lucas, nós entendemos que os demônios, eles sabiam que Jesus tinha autoridade sobre eles, que Jesus não permitiria que eles permanecessem oprimindo aquele homem. E Jesus já havia ordenado, sai, né, deste homem. Né? E curiosamente, o que o texto bíblico nos mostra é que os demônios pedem para permitir que entre nos porcos cuja manada estava por perto. E Jesus permitiu isso. E os demônios deixam aquele homem e entram nos porcos. E a manada então se dispara, despenhadeiro abaixo e cai dentro do lago e morrem afogados. Né? Marcos dá uma ideia do tamanho da manada. 2.000, mais ou menos 2.000 porcos. Então imagine o que aconteceu, né? E às vezes a gente fica curioso em querer saber, né? Por que Jesus perguntou o nome do demônio? Por que Jesus interagiu com o demônio? E por que Jesus permitiu que os demônios saíssem daquele homem e entrassem nos porcos? Por que Jesus não julgou os demônios e não os mandou, todos eles, direto para o abismo? Nem sempre Deus satisfaz as nossas curiosidades. E nós temos que contentar com o ensinamento divino descrito em Deuteronômio 29, 29. Ouçam só. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei.
Eu tenho ouvido pessoas, pastores, não todos, graças a Deus, mas tenho ouvido algumas pessoas comentarem que Deus revelou algo extraordinário, mas que não está na Bíblia. E eles falam que foi uma revelação direta de Deus. Tá? E são coisas que nem sempre acontecem, ou não acontecem. Tá? Por isso, a razão da Bíblia nos ensinar é: provem se o Espírito provém de Deus. E a única forma de a gente saber se algo vem de Deus ou não vem de Deus é através da Bíblia. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. Por outro lado, nós não devemos menosprezar o poder do diabo, de Satanás e seus demônios. Se nós lermos o livro de Jó, vocês lembram como o diabo atacou Jó. Destruiu toda a propriedade que ele tinha e acabou com a saúde dele. Mas teve um limite estabelecido por Deus. E o diabo não pode ir além daquilo que Deus tinha permitido. Mas também nós podemos aprender o seguinte: que nenhum escravo de Satanás, podemos ver isso neste próprio texto de Lucas, nenhum escravo de Satanás está além, está fora do alcance de Jesus, fora do alcance de Deus. Deus tem um poder libertador, curador, restaurador. Né? E Jesus demonstrou isso quando libertou este endemoniado chamado desse monte de demônios chamado Legião. E sabemos pela palavra de Deus que Jesus tem autoridade nos céus, sobre todos os céus e também sobre toda a terra, sobre todo o universo. E o curioso é que as pessoas daquela cidade, ouviram um relato dos cuidadores dos porcos e vieram para ver Jesus. E quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem endemoniado que eles conheciam muito bem. Aquele homem estava vestido, estava em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. A gente não imagina o que passou pela cabeça daquelas pessoas, que pensamentos estavam brotando na mente daquelas pessoas. Eles tinham convivido muito tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, mas tinham convivido bastante tempo e viram aquele homem, né, gritando, praticamente nu, fazendo coisas que nenhum ser humano poderia fazer, todo transtornado. Imagina uma cena assim, e de repente aquele homem está vestido, sim, de juízo perfeito, assentado aos pés de Jesus. Economicamente falando, aquela cidade levou um prejuízo tremendo, né? Uma manada de quase 2.000 porcos perdidos. Se Jesus fez aquilo, libertou aquele homem de um mal terrível, o que ele poderia mais fazer na cidade? Será que Jesus faria algo extraordinário que iria trazer mais prejuízo para a vida deles? A gente não sabe. Nós não sabemos a realidade, a razão do medo do povo daquela cidade. Talvez o medo fosse provocado por não saber quem Jesus era. E apesar do pedido, né, daquelas pessoas, daquela cidade, a Bíblia também diz circunvizinhanças, né? Então havia uma multidão enorme de pessoas. E todos eles pediram para Jesus: ó Jesus, por favor, não fique aqui, vá embora, né?
Mas é gozado que não há registro bíblico dizendo que Jesus condenou aquelas pessoas ou condenou aquela cidade pela rejeição que ele havia recebido. E como Jesus estava de partida, entrou no barco, aquele homem recém-libertado dos demônios pediu: Jesus, deixa-me ir junto, eu quero estar junto com vocês. E Jesus disse: não, você fica na cidade, volte para os seus, conte para as pessoas o que Deus fez por você hoje. E Jesus, com certeza, dirigiu palavras de encorajamento para aquele homem. Vai lá e testemunha perante as pessoas. Fala tudo o que Deus fez por você. E foi exatamente isso que aquele homem fez. Por quê? Ele tinha um poderoso testemunho. Ninguém poderia duvidar daquilo que ele estaria falando, porque conheciam quem ele era, o passado dele. Eu fico pensando se nós também teríamos um testemunho poderoso para contar para as pessoas do que Jesus fez em nossa vida. Jesus direcionou aquele homem para um propósito maior. E ele foi contando, né, o que Deus fez. Né. E o Evangelho de Marcos menciona que ele anunciou a mensagem em Decápolis. Decápolis é uma região, como Galileia e a Judeia também é uma região. E ele testemunhou de Cristo. Por isso, Jesus fez a coisa que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Vai, anuncia aos seus o que Deus fez para você hoje. Muitas vezes nós pensamos assim: eu vou trabalhar nisso para Deus, vou fazer isso, mais aquilo. E a gente faz um projeto de trabalho para Deus. E a gente confia: nossa, Deus vai ficar contente fazendo aquilo que eu estou imaginando fazer. Mas Deus pode mudar os nossos planos. Deus pode mudar os nossos planos. Porque Ele sabe exatamente aquilo que é melhor para as nossas vidas. E a nossa obediência a Deus é o melhor caminho. Muitas vezes eu fiquei pensando: por que Deus dirigiu o apóstolo Paulo para pregar aos gentios? Claro que pregou aos judeus, mas ele pregou a maior parte da sua vida aos gentios. Paulo era gentil. E como sendo gentil, como sendo fariseu, ele teria muito mais abertura para conversar com os judeus. Mas ele foi para os gentios. E fez o trabalho tão grande que o Evangelho chegou até nós. Por isso Deus sabe exatamente aquilo que é melhor para as nossas vidas. Bom, que lições nós podemos tirar deste texto? Através do relato de Lucas, dessa libertação do homem possesso de demônios, Lucas está demonstrando um outro poder superior de Cristo, agora no reino espiritual. Jesus tinha demonstrado o seu poder sobre a força da natureza. Ele acalmou o vendaval, acalmou as ondas do mar e demonstrou um poder que é associado somente a Deus Todo-Poderoso. Quanto mais nós conhecemos de Cristo, nós vamos descobrir a excelência da pessoa de Cristo, daquilo que Ele realmente é, daquilo que Ele realmente significa para as nossas vidas. Né? Eu escolhi um texto que Paulo escreveu para a igreja de Colossos, está lá em 1 Colossenses 1, versos 15 a 17.
Ele diz a respeito de Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Por isso Paulo descreve, ele é o primogênito de toda a criação. Jesus não foi criado, ele existe. Né? Ele existe. Mas quando Jesus liberta aquele homem da possesso de demônios, né? Jesus está demonstrando sua autoridade sobre o reino espiritual. E os demônios reconheceram a autoridade de Jesus e suplicaram a Jesus para que ele deixasse entrar nos porcos, em vez de serem enviados para o abismo, porque eles sabiam qual era o destino final deles. A necessidade de ter essa permissão de Jesus revela a autoridade de Jesus sobre o reino espiritual, sobre os demônios. Quando o povo daquela cidade, que ouviu o relato dos cuidadores de porcos, né, chegando até perto de Jesus, viu a transformação ocorrida no homem que eles conheciam há muito tempo. Sua moradia era entre os túmulos. Agora, ele está aos pés de Jesus. Andava visivelmente transtornado e se ferindo. Agora está em perfeito juízo. Andava nu e agora está vestido. Viram que aquele homem experimentou uma transformação radical na sua vida por causa de Jesus. O encontro com Jesus sempre provoca mudanças em nossas vidas. Jonathan Edwards, um famoso pregador congregacional, teólogo do século XVIII, ele foi missionário entre os índios americanos. Ele é famoso pelo seu sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Este pastor, este pregador, descreve a conversão nos seguintes termos: significa ou implica uma mudança de natureza. Significa nascer de novo, se tornar uma nova criatura. Ressuscitando dos mortos. Isso está lá em Romanos, Paulo escreve à igreja de Roma. Sendo renovado no espírito da mente, ou espírito da mente, né? Morrendo para o pecado e vivendo para a justiça, se despojando do velho homem e se revestindo de um novo homem, e se tornando participantes da natureza divina. E a vida cristã continua assim. E pelas palavras desse pregador, entendemos que o propósito de Deus em salvar a vida de uma pessoa é levá-lo para uma vida de santidade e se tornar parecido com Cristo. Por isso é que nós precisamos avaliar se a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual está melhorando. Se a nossa vida cristã espiritual está estagnada. Aquele homem deixou de ser um escravo do diabo para se tornar um servo de Cristo. A vida cristã é uma mudança de reino. A pessoa sai do reino das trevas, do mundo da perdição, e é levado, é transportado
para o reino do Filho de Deus. Né? São palavras belas que nós encontramos em Colossenses 1:13. Então, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos convertemos para Cristo, quando nós nascemos de novo, quando nós somos transformados em novas criaturas, nós saímos do mundo da perdição, do mundo das trevas e somos transportados para um outro reino, para o reino de Deus, o Filho de Deus. Cristo transforma vidas, né? Isto é uma experiência de todos os crentes em Cristo. Só que, ao se tornar uma nova criatura, significa tornar-se inimigo do pecado. Ou, ao se tornar uma nova criatura em Cristo, significa tornar-se inimiga do pecado. Aí está um grande desafio para a nossa vida, não? O povo daquela cidade pediu para Jesus: por favor, vá embora. Não queremos que o Senhor fique aqui. Talvez o medo tenha provocado isso neles. Entretanto, uma coisa interessante que devemos pensar é: o temor de Deus nos deve atrair para Jesus e não rejeitá-lo. Eu tenho lido vários artigos sobre a igreja contemporânea. De uma maneira geral, né, vamos generalizar, porque existem igrejas fiéis que pregam a palavra de Deus e trabalham para que exista santidade no povo de Deus. Né? Mas quanto mais nós aproximamos de Jesus, nós devemos desejar mais santidade de vida como Ele é santo. Isso deve ser o nosso desejo. Por isso, à medida que o tempo vai passando, devemos estar mudando cada vez mais na semelhança de Cristo. E quando as pessoas rejeitam a Cristo, eu já falei uma vez com um jovem, e ele disse coisas assim, totalmente obscenas a respeito de Deus. Tá? Fiquei com pena, muita pena daquele jovem. Tá? Mas as pessoas que rejeitam a Cristo Jesus estão demasiadamente envolvidos nos seus esforços temporais, nas coisas temporais, nas coisas mundanas, ou na sua própria crença, para não se importarem com a eternidade. Encontrei na sexta-feira, com o senhor, eu encontro com ele quase toda semana, e ele estava com muita dificuldade para sair do carro dele. Eu perguntei: e aí, como você está? Ele reclamou um pouco, diz: olha o meu estado. Eu havia marcado a minha cirurgia, ele tem uma cirurgia do joelho para ser marcada. Ele falou assim: olha, a minha cirurgia estava marcada para sexta-feira. Na quarta-feira me deu um treco, o meu pâncreas, não sei o que aconteceu, fui parar na UTI. Fiquei lá quase uma semana. Das 5 pessoas que estavam comigo na UTI, 3 faleceram, sobrou 2, eu e mais um. Sabe de uma coisa? Fiquei pensando seriamente na minha vida espiritual. Revi toda a minha vida. Poxa, eu não fiz coisa ruim na minha vida. Eu fiz coisas boas, né? Poxa, eu não mereço sofrer tanto assim. Aí está, tem pessoas que praticam boas obras e acham que as boas obras vão salvar a pessoa. Por isso precisamos apresentar Jesus a essas pessoas. Né?
quando a situação fica difícil, complicada, a minha saúde está indo para o brejo, não vejo muita saída para frente, olho para frente, não vejo, a minha vida está cada vez mais curta, o passado eu não tenho como voltar, não tenho como mudar. Então eu tenho que pensar onde eu vou passar a eternidade. Quando nós lemos este texto de Lucas 8, a possessão demoníaca é uma realidade em nossos dias. Algumas pessoas, eu li um artigo interessante, mas algumas pessoas consideram que a possessão demoníaca é uma doença mental, ou uma espécie de doença mental. Mas a Bíblia não diz como uma pessoa se torna possuída por um espírito maligno ou por um demônio. Muitos cristãos perguntam: pode o demônio ou o espírito maligno habitar no verdadeiro crente em Cristo? O que vocês pensam? Pode o demônio ou o espírito maligno atravessar uma porta aberta na vida da pessoa e se tornar um intruso na vida do cristão? Os seguidores da batalha espiritual dizem que sim. Eu participei uma vez de um encontro sobre batalha espiritual. E a pessoa falou um monte de coisa e falou que mesmo os cristãos podem ser possuídos pelo demônio. Aquilo me deixou chocado. E existem, eu não sei como que as pessoas conseguem encontrar brechas na palavra de Deus e tentar explicações que a gente fica pensando, parece que está correto, mas se a gente não tem a Bíblia como parâmetro, a gente vai aceitando muita coisa que as pessoas falam. Pode um cristão verdadeiro se tornar possesso de demônio? Algumas pessoas dizem sim, outras pessoas dizem não. As pessoas que dizem sim se baseiam em experiências subjetivas e não na palavra de Deus. Mas existe uma diferença entre possessão demoníaca e opressão demoníaca. Ser possuído por um demônio, ou ser oprimido por um demônio, ou influenciado por um demônio, tem uma diferença entre as duas coisas. A possessão demoníaca envolve um demônio ter o controle do corpo e da vontade, alterando o comportamento, a personalidade de uma pessoa, como nós vemos no texto de Lucas. Uma vez, ainda jovem, eu estava reiniciando a minha vida cristã, conheci uma família. Eram pessoas assim bastante devotas, a Deus, e a gente acabou criando uma certa intimidade, e a gente sempre conversava, e vira e mexe sempre surgia o assunto da Bíblia. E eu lembro que essa senhora certa vez me perguntou assim: ô Sérgio, uma pessoa que ora em línguas, portanto batizada no Espírito Santo, dizia ela, pode bater na esposa, pode beber pinga, pode fumar? Eu falei, eu acho que não. Eu fiquei assustado quando ela disse assim, pois eu conheço uma pessoa assim. E tem pessoas que dizem exatamente isso, defendem que um cristão pode se tornar possesso. Mas eu quero mencionar 4 versículos bíblicos, existem vários, 4 versículos bíblicos, e vocês podem tirar as suas próprias conclusões. Em Romanos 8, 9,
está registrado: se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo residindo nele. 1 João capítulo 5, verso 18 diz: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Em João capítulo 14, verso 17, Jesus está conversando com os seus discípulos e fala sobre o Consolador, o Espírito de Deus que viria habitar neles. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Em João capítulo 14, verso 23, Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Existem muitas passagens, outras passagens bíblicas mostrando que Deus é fiel em relação aos seus escolhidos, que Deus não os deixará sem ajuda, principalmente no domínio da guerra espiritual. Eu creio que o Espírito de Deus, que é santo e que habita no coração do verdadeiro crente, nunca irá conviver com demônios. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, está escrito o seguinte: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Deus nunca irá permitir ou compartilhar o seu templo, o seu santuário com um espírito maligno. E quem defende a batalha espiritual dizem que sim, e tem N explicações, né? Não vamos ver isso hoje. Os cristãos sinceros, os cristãos fiéis, estão e estarão sempre envolvidos durante toda a sua vida no processo de santificação. E o maligno irá fazer de tudo para atrapalhar e fazê-los desviar do caminho de Deus. E vai procurar causar o máximo de estrago que ele puder conseguir infligir. Eu disse há pouco que existe uma diferença entre possessão demoníaca e opressão demoníaca. Muitos cristãos enfrentam a opressão demoníaca. E eu passei por uma dessas e não quero experimentar duas vezes. Então, assim, o maligno vai fazer de tudo para atrapalhar a vida cristã daquele que quer seguir fielmente a Jesus. Por isso existe uma batalha espiritual em que o cristão está envolvido. Contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por que sabemos disso? Porque lá em Efésios capítulo 6 está registrado que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Uma vez uma senhora, não sei o que estava conversando, eu não lembro o que eu falei para ela, mas eu lembro da resposta dela. Todo cristão que não tem problema na vida espiritual, alguma coisa está errada. Eu fiquei pensando sobre isso aí bom tempo. O diabo não vai deixar um cristão sossegado.
E a natureza humana, né? Veja como o diabo ele é astuto. A natureza humana é vulnerável em 3 áreas. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. As Bíblias antigas, né, usam uma outra palavra, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Tá? Essa palavra concupiscência, é do latim, mas a palavra grega original significa um forte desejo pelo que é proibido. É natural a gente ter vontade de comer carne, de comer doce, de experimentar coisas novas, né, um novo paladar. Mas quando isso começa a entrar no lado ultrapassa a linha proibida, passa a ser concupiscência. E o diabo sabe manipular isso muito bem. Ele usou isso lá com Eva, e usou a mesma coisa com Jesus na tentação do deserto. Por isso o diabo manipula essas coisas. Ele conhece a natureza humana. E vai manipular para tentar, e vai procurar arrastar para o domínio da natureza pecaminosa. E conseguindo isso, vai tornar o nosso testemunho ineficiente. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, transforma essa pedra em pão, pula daqui para baixo, que na Bíblia está escrito que ele vai mandar os anjos te protegerem. Olha, eu dou todo o reino deste mundo, se você me adorar. E o diabo, ele usa astutamente a Bíblia, conhece a Bíblia como nenhum outro, Então, as tentações que Jesus sofreu no deserto mostram que o diabo conhece a fragilidade humana. Mas também, quando nós olhamos para aquela tentação de Jesus no deserto, nós precisamos perceber o seguinte, que nós podemos ser vencedores sendo obedientes a Deus e vivendo conforme a palavra de Deus. Mas o que é interessante nós lembrarmos é que Jesus venceu o tentador não porque ele citou as Escrituras, mas porque ele vivia conforme os ensinamentos das Escrituras. Tem uma grande diferença. Eu falei há pouco que a Bíblia não conta especificamente como uma pessoa se torna possessa de demônios. Nós apenas podemos inferir algumas coisas. Pode ocorrer algum tipo de convite, feito de uma maneira consciente ou não. No início da minha vida profissional, eu trabalhei por um período em Salvador, na Bahia. E as pessoas me contavam coisas. Ô Sérgio, você já conhece a lavagem do Bonfim? Você já viu uma mãe de santo? Eu conheci uma mãe de santo. E eles contavam coisas assim que racionalmente não deveria acontecer. Quando eu estava ainda trabalhando lá em Salvador, uma senhora, que era colega de trabalho, ela falou, Sérgio, você gostaria de conhecer o seu futuro? Eu falei, não. Mas por que não? É tão bom você saber o que vai acontecer lá na frente e você se prepara. E a resposta que dei para ela foi, Deus cuida do meu futuro. Por isso eu não preciso me preocupar com isso. E foi passando o tempo, aí nós conhecemos um casal de São Paulo que
foi para Salvador para trabalhar numa empresa local. E essa senhora, amiga minha, falou assim: ô Sérgio, lembra aquele casal que nós conhecemos? Eu falei: lembro. Pois é, eles são de uma igreja evangélica. E eu falei para eles aquilo que eu falei para você, fiz o convite, e eles foram encontrar com essa mãe de santo. E essa mãe de santo, ela contou da vida dos dois, tudo o que tinha acontecido na vida deles, e o que iria acontecer no futuro. Eles ficaram abismados. Nossa, né? Você não quer ir conversar com essa mãe de santo? Eu falei: já falei para você que eu não quero. Mas ela insistiu tanto. Aí um belo dia, no fim de semana, eu falei: tá bom, vamos lá. Eu fui, dizendo a verdade, eu estava com meu coração assim, apertado, porque eu sabia que iria encontrar não uma pessoa fiel a Deus, mas ia encontrar uma pessoa que é dominada pelo poder do mal. Entrei numa casa, veio a senhora, a mãe de santo, nos cumprimentamos, conversamos, batemos papo. Mas a sensação que eu tive ao colocar o pé dentro daquela casa foi um calafrio medonho, né? Era como se eu tivesse saído no local quente e pulasse dentro de um freezer. Assim, foi um choque. Eu falei: não está legal aqui. Eu falei: Deus, por favor, me guarda. Ela mostrou a casa e tudo mais, tinha aqueles totens, né, de carrancas que é feito. Eu não senti paz enquanto não saí daquela casa. E a minha amiga perguntou: e Sérgio, o que você achou? Eu falei: eu sinto um poder demoníaco naquele lugar. Ela ficou totalmente assustada, nunca mais falou sobre o assunto comigo. Então, existem coisas que o diabo utiliza e vai enganando as pessoas. Tá? Enganando as pessoas. Mas eu estive pensando recentemente na mensagem que o pastor Jorge nos trouxe. Ele falou sobre o tipo de solos. E gostaríamos de pensar seriamente sobre isso. Ele falou na mensagem sobre a parábola do semeador e os tipos de solos. Como cristãos, nós queremos que o nosso coração seja como aquele bom solo, onde a semente plantada germina e possa produzir frutos. Queremos que o nosso coração seja um local onde a palavra de Deus seja plantada, que essa palavra realmente continue transformando as nossas vidas, para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Eu cresci na lavoura, vi muita coisa, e algo interessante acontece. A gente prepara o terreno para o plantio, tira as pedras, as gramíneas que podem prejudicar a plantação, e deixa o terreno preparado e a gente cultiva esse terreno. Mas à medida que o tempo vai passando, aquele terreno bom, aquela terra fofa, ela vai se ressecando. E mesmo que você irrigue o terreno, com o passar do tempo vai se tornando mais difícil da água penetrar naquele solo. E por incrível que pareça, a gente nunca tinha plantado isso, começa a aparecer ervas daninhas, né? Famosas tiriricas começam a brotar do solo. Às vezes eu fico pensando assim, mas de onde vêm as tiriricas? Né? De onde vem essa planta que a gente não plantou? Por isso é muito importante nós cuidarmos do nosso bom solo, do nosso coração.
Mantenha sempre terreno fofo, coração puro, reto, limpo, santo diante de Deus. Porque se nós permitirmos que influências do mundo comecem a penetrar em nosso coração, este terreno bom vai se tornando ressequido, duro, e começam a aparecer as ervas daninhas. Pode um cristão ser possesso de um espírito maligno? O verdadeiro cristão, com certeza, não. Mas existe um alerta que eu sempre guardo isso comigo. E pensem vocês. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19, nós temos assim: não apaguem o espírito. É uma advertência bíblica. Não apaguem o espírito. O verbo grego significa extinguir, como a gente extingue um fogo. Significa aniquilar, destruir, eliminar, suprimir a influência divina. Por isso, precisamos estar sempre atentos, vigiando sempre e mantendo viva a chama da esperança, a chama da fé, a chama da graça, a chama do amor, para que o extinguir o espírito não se torne uma realidade em nossas vidas. Muitas vezes a gente se despreocupa, estou vivendo a vida cristã numa boa, mas cuidado, a gente não sabe o que o maligno pode fazer. Nós reconhecemos que o poder de Jesus Cristo é maior do que qualquer outro poder que possa se levantar contra Ele. Temos a convicção de que somos filhos de Deus e que ninguém ou coisa alguma poderá nos separar do amor de Cristo. Temos a convicção de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Por isso, o desafio que nós temos é vigiar sempre, estar sempre andando com Jesus, ao lado de Jesus. E não sermos arrastados pela correnteza do mundo, pelos desejos malignos do mundo, pelos ensinamentos errôneos que, infelizmente, têm penetrado dentro da igreja. Tá? E que Deus nos ajude, que Deus nos guie, que Deus nos fortaleça. Né? Tem sido sempre a minha oração. Né? E a minha oração também é que Deus levante pessoas, né? Que meu campo seja uma igreja de oração. Uma igreja que ora em favor do nosso pastor, dos ministérios desta igreja, e que ore pela salvação de almas. Tá? Tem tantas almas que precisam de Cristo Jesus. Tá? E que Deus nos ajude nesse propósito. Tá? E que nós possamos estar sempre revestidos dessa armadura de Deus, para poder viver a vida cristã de maneira autêntica, de uma maneira que nós possamos sempre estar seguros nas mãos do nosso Deus. Tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, tua graça sobre as nossas vidas. Continua sustentando-nos, ó Deus, guiando os nossos passos, para que podermos sempre ouvir a tua voz. Muitas são as vozes do mundo, muitas são os chamarizes que nós temos em nossa volta, Senhor Deus. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que nós possamos estar sempre focados em Jesus Cristo.
que é o nosso Salvador e também o nosso Senhor, ó Deus. Guarda-nos do mal, Senhor Deus. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Felipe Santos. Obrigado, Sérgio. Quero aproveitar o apelo que o Sérgio fez a respeito da oração. Quero ler uma nota onde Spurgeon nos ensina a respeito da oração e que, por cristocidência, está em 1 Tessalonicenses, né, na mesma página onde Paulo nos exorta a respeito do que o Sérgio nos ensinou aqui também, a respeito de não apagar o espírito. E Spurgeon, ele diz assim, nunca veremos muitas mudanças para melhor em nossas igrejas, até que, em geral, a reunião de oração ocupe um lugar mais elevado na consideração dos cristãos. Então, é um apelo que não somente Spurgeon, né, mas temos ouvido nas ministrações, e é uma ação que nós deveremos tomar como importante na nossa vida, se não a mais importante, para que nós possamos nos achegar a Deus, né? Semana que vem eu vou ter o privilégio de poder estar trazendo a exposição da palavra. Aproveito e peço orações também, para que o Senhor me guarde e eu seja ministrado também, e trazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado no livro de Lucas. É um livro tão importante que temos estudado. Amém? E vamos estar orando. Hoje não tem, né? Mas ainda não temos mais as câmeras abertas com os pessoal. Estamos fazendo uma live no YouTube. Então, não teremos aí aquela comunicação que sempre temos. Então, vamos estar orando para encerrar. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra que foi ministrada em nossos corações, através da vida do Sérgio, Pai. É evidente o teu poder, Pai, é evidente aquilo que o Senhor Deus pode fazer em nossas vidas, em detrimento daquilo que nós cremos no Senhor, ó Pai. Nós queremos realmente, cada vez mais, através da oração, nos comunicarmos, Senhor Deus, e conectarmos, Senhor Deus, a Ti, para que nós possamos ser edificados pela comunhão e pela Tua palavra. Quão edificante, Senhor Deus, é poder escutar a respeito das obras do Teu Filho, aquilo que Ele fez, o Seu poder, e se é possível, Senhor Deus, o Senhor transformar a vida de alguém que está possuído por uma legião, imagine nós, ó Pai, o quão nós podemos ser transformados, o quão nós podemos transformar aonde quer que a gente esteja inserido, Pai, nosso trabalho, nosso bairro, essa igreja onde está instalada também. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos cada vez mais instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, pela palavra de instrução, de exortação. Continue guardando a vida do Sérgio, Senhor Deus. Guarde, Senhor Deus, ele e o pastor Jorge, que tem trazido, Senhor Deus, mensagens tão edificantes a nós, ó Pai. Nós sabemos que há, Senhor Deus, uma força que luta contrário a essa vontade, Senhor Deus, é a Tua vontade, da pregação do Evangelho, Pai. Que o Senhor possa guardar a vida do Sérgio, guardar a vida do Satoshi e as suas famílias também, Pai. Nós queremos agradecer e lembrarmos também da Mari e do Bernardo, que hoje estão aniversariando. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, dando saúde e amor, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, nesse ano que eles completam mais um ano de vida, estar, Senhor Deus, se conectando cada vez mais a Ti, Senhor Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado. Tenhamos uma boa semana. Deus abençoe a todos. E nós temos um visitante, o Seu José. Depois, se você puder cumprimentar o Seu José, ele veio nos visitar, nos dar essa alegria. Amém? Deus abençoe. Boa semana.